Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula de Geometria 2 vai começar então pelo assunto de poliedros. Então nós vamos iniciar com a definição de poliedros. Então toda vez que vocês estiverem observando um sólido que seja limitado por polígonos planos, que tem 2 a 2, um lado em comum, então você tem um poliedro. Os polígonos, pessoal, eles são denominados faces desse poliedro. Então, observe aqui, ó, que nós temos a face, que são as superfícies planas poligonais que vão limitar esse poliedro, ok? Ou seja, eles vão fechar todo o poliedro, ele é fechado por essas faces. Agora, o que compõe essas faces? As faces, elas têm os lados, que são as arestas, ou seja, cercam cada uma das faces. O vértices é exatamente os pontos que vão ligar cada uma dessas arestas. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui agora a propriedade que ela se relaciona com o fato interessante da relação de Euler. Então, nesse poliedro que nós vamos estabelecer como sendo poliedro convexo ou então um poliedro não convexo. Mas o fato interessante que nós observamos aqui, pessoal, nessa relação de Euler, que é uma propriedade do poliedro convexo, é que toda vez que você tiver o número de vértices, somar com o número de faces, isso vai ser igual ao número de arestas mais 2. E aí você tem a possibilidade de encontrar uma série de fatores relacionados a essa relação de Euler. De repente você tem o número de faces e o número de arestas, mas você não tem o número de vértices. Então você tem como encontrar o número de vértices, ok? Além disso, pessoal, a soma dos ângulos de todas as faces de um poliedro convexo é estabelecida por essa relação. S vai ser igual ao número de vértices menos 2. Observe que aqui você tem um parêntese que vai ficar multiplicado por 360 graus. Então, com isso, nós temos aqui duas relações muito importantes. A soma dos ângulos de todas as faces de um poliedro convexo, que você tem como identificar, e, além disso, a relação de Euler. Nós vamos estabelecer essas duas formulazinhas que vão nos auxiliar com relação à resolução dos exercícios. Fiquem atentos aí, tá bom? Então, prosseguindo nossa aula, observe agora a classificação que nós podemos empregar para os poliedros. Como que nós podemos estabelecer essa classificação, pessoal? Primeiro, se você estiver falando de tetraedro, você está falando de um poliedro convexo com 4 faces. Se você estiver falando do pentaedro, você tem, então, um poliedro convexo com 5 faces. E o hexaedro, pessoal, é o poliedro convexo com 6 faces. O heptaedro é o poliedro convexo com 7 lados. Icosaedro é o poliedro convexo com 20 lados. Então, tentem estabelecer uma relação de maneira a lembrar que tetra você relaciona 4, penta 5, hexa 6, hep 7, ico 20. Então, isso é muito interessante vocês tentarem estabelecer essa relação que faz com que vocês lembrem dessa classificação de acordo com o número de faces, tá bom? Então, os poliedros são estabelecidos em relação à sua classificação com relação ao número de faces. Então, o que seriam os poliedros regulares? O poliedro convexo, ele é dito regular quando as suas faces são polígonos regulares, todas com o mesmo número de lados, e se em todo o vértice do poliedro converge o mesmo número de arestas, você está falando de poliedro regular, ok? Então, não esqueça. Bom, então vamos lá. Existem apenas 5 poliedros regulares. Vamos lá, pessoal. Quais são esses 5 poliedros regulares? O tetraedro, o hexaedro e o octaedro. Observe que aqui nessa segunda coluna você tem a planificação de todos esses poliedros. Além disso, nós destacamos aqui os elementos. Observe aqui, ó, você tem 4 faces triangulares equiláteras, ou seja, 4 vértices e 6 arestas para o tetraedro regular. E se você estiver falando do hexaedro regular, você tem 6 faces quadradas, 8 vértices e 12 arestas. Agora, o octaedro regular, você tem 8 faces triangulares equiláteras, 6 vértices,
12 arestas. Então, observem aí, agora nós temos aqui os demais poliedros que são regulares. Não esqueçam, decaedro regular. Então, observe a sua respectiva planificação, em que nós temos aí 12 faces pentagonais equiláteras, 20 vértices e 30 arestas. E o cosaedro regular? Você tem essa planificação com 20 faces triangulares equiláteras, 12 vértices e 30 arestas, pessoal. Observem agora os nossos ângulos poliédricos. Você tem aqui os diedros, que é exatamente dois semiplanos não coplanares. Ou seja, você não consegue um plano que contém simultaneamente todos esses semiplanos, tá bom? Então, por isso, eles não são coplanares. Que não existe um plano que contém simultaneamente esses dois semiplanos. Então, mas isso mostra que eles têm algo em comum, a origem. Então, você tem a mesma origem. Então, pessoal, essa é a característica principal. Ou seja, você tem um vértice e desse vértice você tem em comum retas que saem dele de maneira a constituir o diedro, como nós já vimos aqui, que é justamente essa figura geométrica chamada ângulo diédrico, ou simplesmente diedro. Ou seja, isso abre caminho para que nós possamos estabelecer o que seria ângulo triédrico, que é justamente o quê? O número de semirretas não coplanares com a origem no mesmo ponto. Observar aí a característica principal? Pois é, fique atento a isso. E aí você tem o quê? Agora 3 ângulos que formam uma figura geométrica chamada ângulo triédrico, ou simplesmente triedro. Então, essa expansão nos leva a observar que, dependendo do número de semirretas, você vai ter o ângulo tetraédricos ou ângulos pentaédricos, né? Dependendo se você tiver uma semirreta a mais de 3, vai para tetra. Se houver 5, penta, né, pessoal? Então, assim, essa relação nos leva a observar a característica do tipo de ângulo. Então, agora nós vamos observar o nosso exemplo, que diz o seguinte. Um poliedro convexo possui 10 faces triangulares, 10 faces quadrangulares e uma face decagonal. Então, determine o número de vértices desse poliedro. Então, pessoal, nós vamos resolver o nosso exercício observando inicialmente qual é a relação que nós vamos utilizar mediante o que nós acabamos de ver. Observe que aqui, de cara, você já tem o teorema do japonês, pessoal. Tá na cara que você tem que usar o quê? Por quê? Porque ele quer o número de vértices. Se ele quer o número de vértices, e ele já te deu uma dica aí de faces triangulares, faces quadrangulares, uma face decagonal. Então, isso, através dos lados, você vai chegar no número de arestas. Por quê? Observe que a relação que você vai utilizar, V mais F é igual a A mais 2. Aqui nós estamos já com o nosso exercício praticamente todo constituído para que nós possamos, então, ganhar tempo. E agora nós vamos observar aqui. Ele te dando 10 faces triangulares, você tem que multiplicar por 3 para saber o número de lados. Então, aqui você vai ter 30 lados. Aqui você tem 10 faces quadrangulares, então multiplica por 4, que vai dar 40 lados. Aqui você vai multiplicar por 10 uma face decagonal, que você vai multiplicar por 10. Então, você vai achar 10 lados. Ou seja, pessoal, quantos lados ao total nós temos? 80. Se o número de lados é 80, eu tenho que dividir por 2 para que eu possa identificar o número de arestas. Então, eu pego 80 e divido por 2 e assim eu tenho o número de arestas. Uma vez de posse do número de arestas, eu observo que o número de faces que ele me deu, basta eu somar as faces triangulares, as faces quadrangulares e essa face decagonal. Então, quando nós somarmos, eu tenho um número de faces que vai dar 21. Agora, observando que o número de faces é 21 e o número de arestas é 40, segundo o que o problema especificou, e aqui o número de arestas que nós resolvemos através da divisão do número de lados por 2 para que nós possamos identificar o número de arestas. Então, como deu 40, eu substituo, faço as contas analiticamente e eu identifico, então, o número de vértices. Então, pessoal, nesse segundo exemplo,
eu incentivo todos vocês a tentarem fazer conforme a explicação anterior. Vocês não terão problema, eu garanto a vocês que vocês irão conseguir mediante a explicação que foi dada anteriormente. Ok, pessoal? Então vamos para o próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, é interessante a gente perceber que ele dá aqui um poliedro convexo que possui duas faces triangulares, duas quadrangulares e 4 pentagonais. Logo, a soma dos ângulos internos de todas as faces será quanto? Então, pessoal, a resolução desse próximo exemplo, observem que aqui o exercício diz que esse poliedro convexo ele possui duas faces triangulares. Ora, se nós temos duas faces triangulares, então eu vou multiplicar por 3. Portanto, eu tenho 6 lados. E observe que na sequência ele diz que tem duas faces quadrangulares e 4 pentagonais. Então, como aqui eu tenho as faces quadrangulares, eu multiplico por 4, e aqui as faces pentagonais eu multiplico por 5. Então, aqui automaticamente eu tenho 20 lados. Ao total, eu tenho 34 lados. Para que eu possa achar o número de aresta, basta eu pegar esse número de lados e dividir por 2. Então, assim, eu obtenho o número de arestas. Pela relação, eu sei que o número de faces que ele deu aqui é fácil somar, porque eu tenho todas elas e assim eu identifico as faces que foram dadas no meu problema. Então, são 8, basta somá-las. Pela relação V mais F igual a mais 2, é claro que eu utilizo os valores obtidos em número de faces, em número de arestas, substituo, identifico o número de vértices. Agora, observem, pessoal, que nós sabemos que o S ele é dado pela fórmula de quê? Da soma dos ângulos internos de todas as faces. Então, basta eu pegar o número de vértices, diminuir de 2 e multiplicar por 360. Como eu tenho aqui o número de vértices, diminuo de 2, que vai dar 9, e multiplico por 360. Então, dessa forma, eu tenho a soma de todos os ângulos internos de todas as faces, que vai dar, então, 3.240. Nesse exercício, pessoal, observem aqui que ele diz que esse poliedro convexo possui duas faces triangulares. Então, novamente, pessoal, uma forma diferente de resolver o mesmo exercício é vocês considerarem que essa fórmula que nós temos aqui, que é n menos 2 vezes 180 graus, também define a soma dos ângulos internos de um polígono dessa maneira que nós estamos agora observando. Então, eu tenho aqui a consideração do dado do problema, que ele me dá duas faces quadrangulares e 4 pentagonais. Então, basta eu pegar e multiplicar a diferença que eu tenho na ocasião aqui do meu problema, 3 menos 2 vezes 180. Então, eu diminuo e multiplico por 180. Então, aqui eu multiplico por 2, porque eu tenho duas faces triangulares, aqui por 2, esse resultado, porque eu tenho duas faces quadrangulares, e aqui por 4, porque eu tenho 4 faces pentagonais. Então, utilizando essa fórmula, n menos 2 vezes 180 graus, também uma maneira que nós podemos chegar no mesmo resultado. Então, somando todos esses ângulos, eu vou ter o mesmo resultado anterior. Então, isso é uma maneira também que vocês poderiam estar se utilizando para resolver o mesmo problema. Então, pessoal, é importante nós conhecermos outra forma de resolvermos o mesmo problema. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada, um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.